E agora eu quero dar uma dica para você que está querendo mobiliar a sua casa ou trocar de imóveis, para quem quer deixar a casa maravilhosa. E o melhor de tudo, sem gastar muito. A Supercasa trabalha com as melhores marcas do mercado imobiliário do país. Tem preço de impressionar de verdade. E o mais legal de tudo isso é que você vai receber os móveis que adquirir na Supercasa imediatamente. É isso mesmo, Supercasa tem tudo à pronta entrega, ou seja, comprou, levou. Você não vai precisar ficar dias ou até mesmo meses esperando os seus móveis chegarem. A Supercasa entrega em 24 horas, dependendo de onde você mora. Agora tem mais outro detalhe que a Supercasa oferece. É a forma de pagamento. A Supercasa parcela sua compra em até 60 meses, com a primeira parcela para 60 dias, ou seja, você compra agora, recebe agora e só começa a pagar 2 meses depois. Então, se o seu problema é dinheiro à vista, fique tranquilo, você pode comprar do mesmo jeito. Aqui fica a minha dica para vocês, conheça a Supercasa. Eu tenho certeza que você vai se encantar. A loja e os móveis lá, como vocês estão vendo, realmente são maravilhosos. E a Supercasa você encontra em 2 endereços. Um fica no antigo prédio da Mesbla, na Praça do Carmo, no centro de Santo André. E tem nova loja na Avenida Faria Lima, no centro de São Bernardo do Campo. Anote o telefone, ligue 4438-0064. Acesse o site para conhecer mais, redesupercasa.com.br. O melhor para a sua casa é Supercasa. E agora, como de costume, às sextas-feiras nós temos o quadro chamado Mais Segurança. Hoje nós temos um convidado especial, é a estreia dele aqui na nossa revista Mais, porque o tema de hoje é segurança na hora de sair às compras. A gente está falando aqui que é a estreia do Tenente Fábio Marotti, do 41º Batalhão da Polícia Militar. Seja bem-vindo, Tenente. Isabela, é um prazer estar aqui. Uma boa tarde a você e a todos os telespectadores da TV Mais. Prazer é nosso te receber aqui. Bom, agora, a gente já que tem, inclusive agora falamos com a Jordana sobre os presentes, as opções do Dia dos Pais, os presentes para o Dia dos Pais, mas eu percebo que quando chega essa época, né, de Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, às vezes as pessoas ficam meio enlouquecidas e aí não prestam atenção na bolsa, na carteira, enfim, que dica que você dá para que as pessoas possam se organizar e minimizar os perigos quanto a furto e assalto? Nesse tipo de delito, né, o que impera é o que a gente chama de vacilo da vítima, né? Seria aquele descuido que realmente as pessoas têm com relação aos seus pertences pessoais, quer sejam os celulares ou a bolsa das mulheres, a carteira dos homens. Algumas dicas são importantes. As bolsas, carregar sempre na parte da frente do corpo, né? Nunca na parte de trás. Fechar todos os bolsos. Os homens não andar com carteiras muito volumosas, que demonstrem grandes quantias em dinheiro. Não contar dinheiro, muitas vezes na rua, como a gente tem a área comercial de Santo André, aqui que é a nossa região. E tem homens também que têm o hábito de colocar o dinheiro, aquelas camisas de bolso, Sim. Né? E aí coloca o dinheiro aqui, tem que tomar cuidado. Exato, se a camisa for uma cor mais clara, ainda vai mostrar o dinheiro, quer dizer, tudo que a gente puder fazer para evitar, né, chamar a atenção do meliante, já é uma dica de segurança bastante interessante. Outra dica que é muito interessante, não só para essa época, mas para todas as épocas do ano, nós temos um delito que vem aumentando consideravelmente, que é o roubo e o furto de celular. O celular hoje é um aparelho que faz praticamente tudo, como se fosse um computador. Tem pessoas que dizem que a vida da pessoa está no celular. Exato, né? Fotos, documentos, etc. Então, esse tipo de aparelho, realmente, o valor é expressivo. Sim. E chama a atenção dos meliantes, chama a atenção dos ladrões. Então, ao esperar ônibus, em ponto de ônibus, não falar ao celular, procurar não ficar nas redes sociais, em aplicativos. Porque muitas vezes a gente conversa com as pessoas que foram vítimas do roubo e ela não sabe nem fornecer as características dos meliantes que a roubaram. Por quê? Não estava atenta. Exatamente, Isabela. Então, procurar ficar atento, né? Guardar o celular. Se estiver esperando o ônibus, na hora que entrar no ônibus, é um momento um pouco mais tranquilo, aí falar ao celular, né? Evitar esse tipo de conduta.
ao andar, ao caminhar na rua também evitar, porque pode ser tanto vítima de um roubo quanto de um atropelamento, causar um acidente de trânsito. Muitas vezes as pessoas elas ficam completamente alienadas ao que está acontecendo. Eu já esbarrei várias vezes em pessoas com celular andando, você acredita? Exatamente. Várias, não foi uma, nem duas, nem três, foram várias. Exato. A pessoa não prestar atenção aonde que ela estava, quer dizer, poderia ter sido atropelada por uma moto. Exato. Outra dica que fica importante também, ao realizar as compras, procurar não fazer as compras, retornar para o veículo e deixar aquela quantidade de sacolas ou de embrulhos à mostra. Vista. Exato. Porque o humilhante, ele vai passar, ele vai observar esse tipo de objetos que estão à mostra e vai acabar arrombando o veículo ou quebrando um vidro para levar esses objetos. Muitas vezes vale menos do que o prejuízo que nós vamos ter no carro. Você sugere colocar, por exemplo, as compras no porta-mala? Exatamente. É uma dica que fica, né? Se não der para acumular tudo com você, porque é um volume grande, procurar realmente deixar no porta-mala, que pelo menos é um lugar um pouco mais escondido, que o humilhante não terá tanto acesso visual às compras, né? Aqueles objetos. Tem uma amiga minha que sabe o que ela faz? Ela deixa uma bolsa truque. É impressionante, ela foi assaltada e ela ficou traumatizada. Então, o que ela faz? Ela entra dentro do carro, ela pega a bolsa dela de verdade, coloca no porta-mala e ao lado dela tem uma bolsa qualquer, com uma carteira com R$50. Você acredita? Do trauma que ela ficou. Então, ela diz assim, não, se eu for assaltada de novo, se alguém vier perto de mim, eu já entrego a bolsa tranquila, eu sei que minha bolsa está segura. O que você pensa disso? Então, pode ser uma dica interessante, sabe? Até porque, além do valor em dinheiro, nós temos documentos pessoais, né? Que hoje está um pouco mais fácil de retirá-los, né? De conseguir uma segunda via, porém também vai dar um pouco de trabalho. Então, essa dica é uma dica interessante, né? Porque a pessoa ela vai se ver livre daquela situação onde o humilhante está realmente, muitas vezes, assustado e acaba cometendo crimes até por estar assustado. E vai conseguir se livrar. Com drogas, né? Exatamente, sob efeito de entorpecente. Exatamente. Também a gente tem que ficar atento com a história do cartão de crédito, né? Eu já vivenciei isso dentro de uma drogaria. Eu fui pagar minha conta e bem atrás de mim tinha uma senhora. Mas a senhora não era uma senhora boazinha, a senhora era uma senhora pronta para o ataque. E aí, na hora que eu fui pagar a conta, eu percebi que ela estava grudada em mim, existia uma fila, aí eu esperei. Aí ela veio reclamar comigo. Assim, ela não estava esperando para ser atendida, ela estava de olho para pegar a minha senha e talvez me assaltar na saída. E aí o segurança da drogaria prestou atenção, ficou de olho e ela estava realmente só esperando a oportunidade certa de pegar algum cliente. Exatamente. Nós temos aquela máxima, né, que a ocasião ela faz o ladrão. Então nós devemos sempre atentar. No banco também, quando ir ao banco, não aceitar a ajuda de estranhos, principalmente pessoas de idade, têm bastante dificuldade no banco para utilizar caixas eletrônicos ou enfim, qualquer serviço do banco. Não aceitar nunca ajuda de estranhos. Não fornecer a senha ou emprestar o cartão e falar a senha, a gente já viu muitas vezes isso. O idoso ele fornece o cartão e fala a senha para alguém. Eu já fui indagado a prestar esse tipo de apoio. Exatamente. E não estava fardado, estava paisano. Então, a pessoa nem sabia que eu era um policial militar. Enfim, a pessoa deu o cartão na minha mão e falou a senha. Uma senhora? Exatamente, uma senhora de idade. Então, nós temos que priorizar, né, pela nossa segurança. Qualquer ato, qualquer dica nesse sentido é muito importante para que nós não tenhamos uma surpresa e nós vamos ser lesados nesse sentido. Hein? E quando a gente sai às compras também com criança, eu vejo pelo meu filho, às vezes a gente fica mais atento em se preocupar em manter a criança segura, dar a mão, e aí você esquece da bolsa, é automático, porque a criança é mais importante que a bolsa. Então isso também é um detalhe que a gente tem que ficar atento, né? Nós que somos pais e mães, no caso, né, Isabelle, é interessante, por isso que o shopping é cada vez mais procurado, porque você deixa a criança num local, num espaço criança, alguma coisa nesse sentido, e consegue fazer as suas compras um pouco mais tranquilo. Mas se essa compra for num centro comercial que fica na rua, é interessante levar só aquilo que você vai realmente precisar. Um cartão, dinheiro para pagar alguma coisa que for de pequeno ali, ou então realmente pedir um desconto à vista e manter no bolso, para que você não descuide nem da criança, da segurança da criança, e nem tenha também nenhum tipo de surpresa com relação a roubo de carteira, de bolsa, de celular, alguma coisa nesse sentido. E na hora de entrar dentro do carro? A gente já ouviu várias histórias de assaltos dentro de shopping, por exemplo. O que você indica?
Isabel, quando sair do shopping e estiver direcionando, estiver indo em direção ao seu veículo, procurar tentar sempre no entorno do veículo. Se tem alguém que está falando ao celular e de repente percebendo a movimentação, procurar diminuir um pouco o passo ou caminhar numa direção que não é a do seu veículo, né? Procurando realmente distrair ou até desqualificar aquele roubo que poderia acontecer. Procurar a ajuda de um segurança do shopping, se for o caso, narrar a situação, porque pelo menos ele vai acompanhar essa pessoa até o veículo. Sim. E aí, com certeza, o ladrão ele quer aquilo que é mais fácil, né? Claro. Ele quer a facilidade. É. Então, se ele encontrar algum obstáculo, alguma coisa que vai dificultar a ação delituosa dele, ele vai partir para outra pessoa. Se todos nós tivermos esse tipo de atitude, com certeza as coisas ficarão um pouco mais fáceis para todos. Com certeza. Muito obrigada, Tenente Fábio Marotti. Vamos passar o telefone da polícia? Vamos sim. Do 190, para quem tiver em qualquer tipo de situação, ou mesmo para narrar alguma coisa de suspeita, a polícia precisa muito da ajuda da população. Com certeza. E só com a ajuda da população nós conseguimos fazer uma sociedade muito mais segura. Então o telefone da polícia é 190, sempre à disposição, não só dos nossos telespectadores, mas de todos aqueles. Obrigada, Tenente Fábio, obrigada. Eu vou para um rápido intervalo e na volta tem um belíssimo desfile de moda fitness, tá imperdível. É daqui a pouco.